Então vamos ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo de número 19. Você que está em casa, compartilhe com a sua família, chame os seus amigos para acompanhar essa ministração, porque Deus ele vai falar muito conosco, vai falar muito ao nosso coração, na nossa vida. Gênesis capítulo de número 19, nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 16. Assim que você encontrar, fica de pé, tanto aqui dentro da igreja quanto dentro da tua casa. Nós estamos tendo cultos presenciais, todo mundo está de máscara, e por isso que o glória a Deus está baixinho, né? Dá um glória a Deus aí. Nem a máscara impede o glória a Deus, está vendo? Mas você que está em casa, glorifique a Deus sempre, em todos os momentos, porque Deus ele é fiel, amados. E no livro de Gênesis, Deus ele vai falar conosco de uma maneira muito profunda. Então prepare seu coração e a tua vida para que Deus ele venha te abençoar. Gênesis 19, versículo de número 16. Quem encontrou, diga graças a Deus. A palavra do Senhor ela diz assim: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém? Você crê que Deus ele vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então feche seus olhos, põe a mão na altura do teu coração. Abra o teu coração para Deus, porque Deus ele quer que a tua igreja amadureça. E é a palavra de Deus que faz com que o amadurecimento da igreja seja completo. Então feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, a tua palavra será ministrada nessa hora, e ninguém, meu Deus, pode ouvir o que o homem tem para dizer. Não, Senhor. Porque as palavras que saem da boca do homem, se vêm do coração do homem, não pode fazer nada por nós. Mas o que pode mudar a vida de uma pessoa é a palavra que sai da boca do Senhor. Por isso, meu Deus, que cada pessoa que está aqui na tua casa, que está acompanhando essa ministração à distância, que o Senhor, meu Deus, entre em cada casa, em cada lar, e produza, meu Deus, dentro dessa casa e aqui na tua casa, ó Pai, frutos dignos de arrependimento. Que cada pessoa, meu Deus, seja, meu Pai querido, alcançada por Ti. No nome de Jesus, ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Meu Deus, que nesse sermão o Senhor fique à vontade para falar aquilo que o Senhor quer falar, nos exorte, nos guie e nos mostre o caminho que o Senhor tem preparado para a tua igreja. No nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção. A palavra de Deus, ela vai sempre nos ensinar a viver. A pessoa que, por exemplo, ela coloca a sua confiança no Senhor, é a palavra de Deus que vai ensinar ela a viver e a passar por todos os momentos da sua vida. Momentos, por exemplo, de dificuldades, de tribulações, ou em qualquer situação, o servo de Deus, ele tem que entender
que a orientação que vai mudar a vida dele sempre virá da palavra do Senhor, daquilo que Deus orientou a sua igreja. E o salmista Davi, por exemplo, ele tinha essa convicção. Ele vai deixar declarado ali no Salmo de número 119, que luz para o caminho dele, o que iluminava o caminho dele, era a palavra de Deus. Era a palavra do Senhor que iluminaria o seu caminhar. Inclusive, ele deixa isso muito claro num outro salmo que ele vai fazer, ele vai compor, que é o Salmo de número 23, quando ele diz que o Senhor é o pastor dele e no Senhor ele não tem falta nenhuma. E assim como um pastor, ele guia, ele conduz as ovelhas, igual a ovelha que tem um pastor que a conduz, o pastor ele sabe a hora que ela tem que comer, o pastor sabe a hora que ela tem que beber água, a hora que ela tem que caminhar. O pastor ele sabe o que é melhor para a ovelha. E Davi ele está dizendo que Deus é esse pastor que o vai guiando, que vai mostrando para ele a hora dele usufruir de todas as coisas. Deus, ele através da sua palavra, ele é quem nos guia. Diga, a palavra de Deus, mais alto, a palavra de Deus é quem me guia. E amados, nessa passagem que nós começamos a ler aqui, nós vemos muitas coisas que estão acontecendo, por exemplo, nos dias de hoje. E a palavra de Deus, ela vai orientando a gente que, assim como pessoas conseguiram vencer, nós venceremos também. E nessa passagem vai mostrar também alguns erros que a pessoa que é servo de Deus, ela não pode cometer. Então eu quero que você vá comigo em Gênesis, no capítulo de número 13, para que nós venhamos entender um pouco mais sobre a vida dessa pessoa que nós iremos ministrar, que é acerca da vida de Ló. Aqui em Gênesis 13, a palavra do Senhor, ela vai mostrar um pouco mais do princípio da vida desse homem. E Ló, você sabe muito bem, ele vai sair ali juntamente com o seu tio Abraão da Babilônia. Deus ele fala com Abraão e Ló, ele vai junto com ele. Ele vai caminhando por vários dias, ouvindo a orientação de Deus, parava quando Deus mandava, continuava quando Deus ele mandava eles continuarem. Mas diz a palavra do Senhor que por causa da obediência em caminhar com Deus, a riqueza vai alcançar a vida de Abraão e a vida de Ló também. Não que eles estivessem buscando isso, até porque Deus ele não prometeu isso para Abraão. Abraão, ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação. Ele não falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer um homem muito rico. Não. Abraão, ele obedece a Deus, ele vai sendo justo perante Deus, e Deus ele vai acrescentando todas as coisas na vida de Abraão, saúde, longevidade, inclusive riqueza. E era uma riqueza tão maravilhosa, amados, que diz a palavra do Senhor, que nem uma cidade inteira podia conter a vida daqueles dois homens, a riqueza que eles tinham. A cidade ficou pequena para Ló e para Abraão. E quando chegou num determinado momento que a riqueza cresceu demais, começou a ter contenda. E a palavra do Senhor, ela é clara, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde tem dinheiro envolvido, amados, há corrupção. Aonde a riqueza ela começa a crescer, parece que o olho da pessoa cresce junto. Porque tem pessoas que, infelizmente, que quanto mais têm, mais querem. Quanto mais possuem, mais querem possuir. E diz que nesse cenário, aqueles dois homens que obedecem a Deus,
e que enriquecem juntos, chega um momento que eles não podem andar mais juntos. Diz aqui em Gênesis, capítulo de número 13, no versículo de número 7, diz a palavra do Senhor o seguinte: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Olha só o que está acontecendo. Está tendo contenda entre Abraão e Ló, e o cananeu e o perizeu estão usufruindo da terra. É muito similar com o que tem acontecido hoje no nosso país. Nós vivemos uma pandemia mundial, e no meio dessa pandemia nós vemos o governo do nosso país, as pessoas brigando umas com as outras. Enquanto isso, nós vemos pessoas passando fome, passando dificuldades, passando lutas. Ele está tendo contenda, mas o cananeu está na terra. Está acontecendo problemas. Só que eles estão ali com tanta contenda que Abraão, ele é servo de Deus. E o servo de Deus, ele não pode gostar de briga. Ele não gosta, Abraão, ele não gosta de briga. Servo de Deus de verdade não gosta de briga, irmãos. Você gosta de briga? Hein? Você gosta? Sim, ali o Domingos não. Mas você não fica falando assim, ó, você vai ver comigo, te pego na saída, né? Ah, Deus, se parar na minha frente eu passo por cima. Abraão é servo de Deus, ele não gosta de briga. No entanto, ele vai virar para Ló, o seu sobrinho, e vai falar: ô Ló, nós somos parentes. E para que não haja contenda, não haja esse ódio entre nós, é melhor a gente se separar. É melhor a gente ir cada um para o seu lado. Porque a gente é irmão. Poxa, olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. O verdadeiro servo de Deus, ele não fica brigando com irmão de outra igreja, de outra denominação, não fica brigando entre os irmãos da mesma igreja. O verdadeiro servo de Deus, ele não quer briga, ele não quer contenda. Quem ainda tem esse espírito brigador, esse espírito contendeiro, precisa se converter. Precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque Abraão, ele está dizendo: ô Ló, não dá para a gente ficar junto, porque a gente está brigando muito, está tendo muita contenda. Todo dia tem uma conversa fiada entre os seus pastores e os meus. E está acabando que está chegando entre nós. Então vamos fazer o seguinte, versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Mediante aquela proposta do seu tio, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Ló, ele vai levantar os seus olhos. E ele vai subir ali num lugar mais alto. E ele vai olhar para a terra. E ele é um homem rico, ele tem gado. Ele deve ter ovelhas, ele tem pastores ao seu comando. Então ele precisa de um lugar onde o gado dele não vai morrer. Então ele olha ali e ele vê as campinas ali do Jordão. E ele começa a olhar somente para a campina do Jordão, onde tem um rio que passa ali. E ele fala: poxa, ali meu gado pode beber água. Ali tem pasto para eles, ali eu vou multiplicar aquilo que eu tenho. Essa é a ótica de Ló. Mas a palavra do Senhor, ela simplesmente não diz em nenhum momento que Ló, ele vai para um cantinho perguntar para Deus: Senhor, é isso mesmo? É essa decisão que eu tenho que tomar? Porque é uma decisão crucial na minha vida, vai mudar a minha vida completamente. Em nenhum momento, Ló, que vem enriquecendo graças ao bom Deus, que vem tendo saúde graças ao bom Deus, que vem sendo mantido, não falta nada,
graças ao bom Deus, na hora de tomar uma decisão que vai mudar a vida dele completamente, ele nem se dá o trabalho de orar. Ele nem chega perto de Deus e fala: Senhor, será que eu peço perdão para o meu tio? Será? Porque, amados, tem muita gente que decisões cruciais, tem muito servo de Deus quebrando a cara, porque está fazendo como Ló, vai andando por vista, vai olhando aquilo que é bonito. Igual, por exemplo, tem muitas pessoas que começam um relacionamento vislumbradas com boniteza, com a pessoa do jeito que ela é bonitona, cheirosa, né? Mas depois a mulher está apanhando, levando soco, levando chute. E fala: meu Deus, o que é isso? Onde é que foi que eu errei? Aonde foi que a minha vida deu errado? Eu não estou nem me reconhecendo, eu estou apanhando agora. Por causa que a pessoa, no momento crucial da vida dela, ela simplesmente não pede uma direção de Deus. O mesmo Deus que vem sustentando ela a vida inteira, na hora da mudança de vida, da transformação, ela não pede o socorro que vem do alto. E da mesma forma, homens também. Às vezes a pessoa ela não pede a direção para Deus, porque a pessoa, o servo de Deus, ele tem que pedir sinais para Deus. Você não vê? Quando Abraão ele manda o Eliezer ir lá buscar uma mulher para Isaac, ele falou: ô Eliezer, vai lá, busca uma mulher para o meu filho, porque o meu filho já está numa idade que ele precisa se relacionar, já está no tempo. E diz a palavra do Senhor que Eliezer, ele vai se ajoelhar e vai falar com Deus: Senhor, me dá um sinal. A mulher que o meu Senhor vai ter tem que ser uma mulher trabalhadora. Então a mulher que estiver dando águas para quiser dar águas para os camelos, essa será a mulher. Ou seja, uma mulher trabalhadora, uma mulher que não está acomodada. Então ele pediu um sinal e Deus ele deu. Deus ele dá os sinais que a gente pede, amado. Mas nessa decisão que vai mudar a vida de Ló, Ló ele nem se preocupa. E diz aqui a palavra do Senhor que ele vai usar o seu senso de direção para tomar essa decisão. Versículo de número 10 diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ele está olhando no seu senso de direção, e acha que aquilo é o melhor. Igual muita gente que, por exemplo, ela vai tomando direções pelo seu olhar. Igual ela vai procurar um serviço, que a pessoa ela fala assim: você vai ganhar um salário de 10 mil reais por mês. Aí a pessoa: que maravilha, 10 mil. Aí a pessoa fala: você não tem folga. Ela só fica olhando para os 10 mil. Mas para você ganhar 10 mil, você tem que vender. Se você não vender, você não ganha. Não, mas é 10 mil. Só fica com os números na mente. Aí acaba que não tem mais tempo para Deus. Ela vai se enfraquecendo. Ela vai tendo que contar mentira. Ela vai se complicando. Porque na hora de tomar uma decisão, porque um emprego pode mudar a tua vida, meu irmão. Pastor, mas como assim? Porque se você não estiver firme na presença do Senhor no dia que Ele voltar, você fica para trás. Você vai ficar para trás. Se no dia que Jesus ele decidir recolher a igreja dele, você estiver dizendo assim: eu estou muito cansado, trabalhei demais, esse emprego está me matando, mas nem orou antes, só viu os 10 mil. Nem orou antes para saber se era a direção de Deus. Não, eu trabalho num lugar maravilhoso, num lugar espírita, opressão todo dia.
Ah, não, eu trabalho num lugar maravilhoso, o salário é excelente, só que tem um problema. Lá igual a Babilônia, é cheio de imagens, opressão toda hora. Mas na hora de olhar, escolher, fez como Ló. Olhou com os olhos, viu aquilo que importava e pronto, acabou. É igual a pessoa que decide mudar de casa. Às vezes ela vai mudar para um lugar, ela fala, abriu um loteamento que é 20 quilômetros daqui. E loteamento, quando abre, não tem o quê? Nada. Aí não tem uma igreja, não tem um homem de Deus, não um pastor para pastorear ela. E ela morre na fé lá no bairro que ela escolheu para morar. São decisões que são cruciais na vida de uma pessoa. E diz que Ló, ele vai começar a montar as tendas dele, desde a campina do Jordão, até na entrada da cidade de Sodoma. Até na entrada. Isso foi no começo. Mas depois Ló já estava habitando lá dentro de Sodoma. Porque diz aqui a palavra do Senhor em Gênesis 14, no versículo de número 12, diz a palavra do Senhor que quando eles prendem Ló, diz o seguinte aqui, Gênesis 14, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma. Ele começou montando a tenda na campina do Jordão, mas agora já mora dentro de Sodoma. E não parece a vida de muitas pessoas. Falam, não, eu estou aqui, nesse lugar aqui, mas ninguém me influencia não. Aí quando assusta a pessoa já está bebendo de novo. Já está fumando de novo. Já está usando droga de novo. Já está se prostituindo. O comecinho, amados. Parece que você está longe de voltar a ser o que era antes. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé tem que ter cuidado para que não caia. Ló, agora, ele está morando dentro de Sodoma, amados. Lá onde nasceu o homossexualismo, o relacionamento de homem com homem, que tanto abomina a Deus, que tanto desagradava a Deus e desagrada até os dias de hoje. E Ló, ele está morando ali dentro. Mas por que Ló está ali dentro? Porque viu as coisas à sua maneira. Porque ele decidiu o seu destino. Agora, eu quero que você pense. As decisões que você tem tomado, você tem orado antes? Você tem pedido a direção de Deus? Porque senão, você pode estar hoje com uma vida até tranquila, mas daqui a pouquinho você volta a fazer tudo que não fazia. Daqui a pouquinho você volta a desagradar a Deus. Daqui a pouco você volta a entristecer o coração do Pai. Ele mora dentro de Sodoma. E diz aqui a palavra do Senhor agora, vamos lá em Gênesis 19, para você entender que Abraão, ele vai resgatar Ló. Ló é levado cativo pelo rei Quedorlaomer. E depois disso, Ló, ele continua habitando em Sodoma. Ele continua habitando ali por muitos anos. Ele se casa ali, as filhas dele vão nascer ali em Sodoma. E Ló, ele vai virar um cidadão de Sodoma, porque ele mora ali há muito tempo. Igual, por exemplo, quem nasce em Ibirité é o quê? Hein? Eu falei pela manhã que teve uma mulher que disse para mim que quem nasce em Ibirité é doido. Passou, o pessoal aqui é tudo doido, sai gritando, xingando, né? Brincadeira, viu? Mas, vamos colocar ibiritense. Eu posso me considerar hoje um cidadão ibiritense, que eu estou aqui tem mais de 5 anos, já cumprimento todo mundo. Eu vou no açougue, o açougueiro já falou, pastor, tem do jeito que você gosta aqui. Eu vou ali cortar o cabelo, o rapaz falou, pastor, é do jeito mesmo? É desse jeito. Então você vira um cidadão da cidade e fica conhecido por todo mundo. Mas Ló, ele ali naquela cidade, diz a palavra do Senhor que chegou o dia do juízo de Deus.
Chegou o dia que não deu para Deus ele conter mais. Porque a vontade de Deus era ter destruído antes. Mas a intercessão de Abraão fez com que Deus prolongasse um pouco mais. Porque Abraão ele começa a dizer: Senhor, é assim que o Senhor faz mesmo. O Senhor destrói o justo com o injusto ao mesmo tempo. É assim que o Senhor faz. Se tiver 20 justos na terra, o Senhor destruiria. Ele não. E ele foi intercedendo até chegar no mínimo. E aí diz a palavra do Senhor que no dia em que Deus ele vai fazer juízo sobre aquela terra, diz aqui em Gênesis 19, versículo 12, diz assim: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os anjos do Senhor foram lá bater na casa de Ló, para falar com ele: Ló, tem alguém que você conhece, que dá para sair daqui? Porque Ló, o Senhor ele mandou a gente aqui para destruir tudo. Nós vamos destruir tudo. Pega a tua família, Ló. Pega aqueles que você ama e sai daqui, Ló. Sai! Mas Ló, aquela manhã, ele vai levantar meio lerdo, sabe? A pessoa que fica meia lerda. Ló, ele está muito lerdo. Sabe por quê? Porque Deus está falando assim com ele: nós vamos destruir tudo. E Ló, ele fica correndo de um lado para o outro, pensando de um lado para o outro. Olha como que ele está lerdo, que decisão lerda que ele está tomando. Mas tem sido assim, meu irmão, nos dias de hoje. A palavra do Senhor ela diz que Jesus ele está voltando. E tem 2000 anos que o evangelho de Cristo ele é pregado. 2000 anos que João Batista ele anunciou o reino de Deus na terra, e depois Jesus ele vem anunciando também. Tem tipificações há milhares de anos que apontam para Cristo, mas o evangelho do reino, da graça de Deus, 2000 anos. E a gente está falando aqui, Deus ele vai levar a igreja dele. Arrepende. Deus ele vai levar o povo dele embora. Arruma a tua vida, para com isso. E a pessoa está correndo de um lado para o outro, não sabe o que fazer, ou então fica se fingindo de lerdo, fica se fingindo que não é com ela. E Deus, ele avisando: nós vamos destruir tudo. E Ló, aquela decisão crucial. Pensa bem aonde que está a cabeça desse homem. Imagina você. Poxa, Deus, ele tem anunciado aí, mostrando para o mundo afora. Meu irmão, a melhor coisa que pode acontecer nos dias de hoje é a volta do Senhor. É a volta de Jesus. E ele está avisando o povo, avisando a igreja, avisando os membros da congregação, avisando os pastores, os obreiros, os bispos, quem quer que seja. O dia está chegando. E as pessoas agindo como se nada tivesse acontecido. E Ló, ele mesmo diante desse ultimato de Deus, diz a palavra do Senhor, que ele vai fazer o seguinte: ele vai agir com essa lerdeza, mano. Mas nós, muitas das vezes, somos tão lerdos para cada coisa, lerdos para ler a palavra de Deus. Você lê a Bíblia 10 minutos, tem pessoas que viram para mim e falam: pastor, dá até pontada na minha cabeça quando eu estou lendo a Bíblia.
É algo impressionante. Eu começo a ler a Bíblia e de repente dá em mim uma enxaqueca daquelas bravas. Às vezes a pessoa ela começa a fazer um jejum para Deus porque ela sabe que ela precisa, mas aquela lerdeza espiritual que ela vai fazendo jejum xingando. Ela vai fazendo jejum, falando palavrão ou pecando, ou acessando coisa que não deve. E quer que Deus ele receba. Deus não vai receber esse tipo de adoração podre. Ele não vai. Ele não recebe isso. Esse fogo estranho, ele não recebe essas coisas. E a pessoa ela vai nessa lerdeza para as coisas de Deus, para buscar a Deus então. Poxa, vamos buscar Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos para a casa de Deus, nós vamos colocar máscara no rosto, vamos pôr álcool gel na porta, mas nós não podemos negar a nossa fé. Nós temos que ser prudentes, simples como a pomba, prudente como a serpente, mas tendo fé. Porque se nós tivermos fé naquele que nos chamou para a grande obra, pode acontecer o que for no mundo aí fora, que Deus ele guardará a sua igreja para a glória e louvor do teu santo nome. Louvado seja Deus. Então, para as coisas de Deus é muita lerdeza. E Ló está habitando em Sodoma. Mas para as coisas, a gente, às vezes é tão animado para outras coisas, Igual, eu dei o exemplo aqui de manhã, que eu não gosto de ver filme. Não gosto. Lá em casa até briga. Que a pastora e os meninos gostam muito de ver filme. E eu não gosto. Eu gosto de ver filme repetido. Que aí eu sei o final, que o final é bom, que eu não gosto de perder tempo, de falar, poxa, que final foi esse? E eu gosto de ver o filme repetido, que se eu dormir antes do final, eu já sei o que vai acontecer. Então eu tenho essa tática. Mas eles já gostam. Mas tem filme, amados, que é 3 horas, 3 horas e meia. E a pessoa ela vai ali vendo e parece que passou 20 minutinhos. A pessoa fala, poxa, que filme bom. Nossa, já passou 3 horas. 3 horas. E a pessoa nem se tocou, por quê? Para as coisas que não são de Deus, a pessoa ela é esperta demais. Se perguntar para muito cristão, o que está escrito lá em João, capítulo de número 6, versículo de número 51, ele não sabe. Mas pergunta, quem que foi líder do Big Brother, para você ver. Quem que foi? Eu estou chorando porque quem eu queria que ganhasse, não ganhou. Pelo amor de Deus. Você vai chorar, é Jesus voltando e você ficando. Isso que vai ser choro de servo de Deus. Isso que é choro. Porque para as coisas de Deus, a pessoa ela não consegue ter o olhar de Deus para as coisas do Senhor, entender. Ló, ele está naquela lerdeza ali dentro de casa, e diz aqui no versículo de número 14, diz o seguinte: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Vai o Ló pregar. Não, eu vou buscar meus genros, porque eles vão casar com a minha filha. Aí ele fala, Deus vai destruir tudo, vamos embora. Aí eles começam, Ló, você está doido, Ló? Sodoma é uma cidade maravilhosa, é a cidade das delícias. Olha que cidade rica. Olha só que cidade cheia de novidade, movimentada. Você está doido, Ló? Não é assim.
Quando você prega para um parente ou para um vizinho, gente, Jesus ele está voltando, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. O pessoal pensa que você é doido. Você acha que quem passa ali na porta e vê você dentro da casa de Deus, ele fala, você é doido? Mãe, você vai para a igreja, você está no grupo de risco, está matando. Você chama as pessoas, elas não vêm. Você fala com o filho, meu filho, toma juízo na tua vida. Acerta a tua vida com o Senhor. Você vai ficar para trás. E o filho, mãe, relaxa. Tem muita coisa para acontecer ainda. Ô mãe, que é isso? Eu sou jovem. Jovem também fica para trás. Jovem também fica para trás. E Ló está tentando chamar os genros dele e eles não querem ser salvos. E diz aqui no versículo 15 que ele começou a ficar mais lerdo ainda. Porque quer que as pessoas venham e elas não querem. E diz aqui no versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ou seja, quem estava ali na família de Ló, junto com eles, ouviu o anjo dizendo, essa cidade inteira vai ser destruída. E diz aqui, ele porém demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Os anjos tiraram Ló de dentro de casa e colocaram ali no lugar onde Deus mandou, falando, não olha para trás, meu filho. Não olha, foge, corre daqui. Some, essa cidade vai ser destruída. Essa cidade não presta. O mundo jaz do maligno. Prepara-te. Sai daqui. E Ló, ele ali naquela demora, os anjos, eles colocam a família dele inteira fora da cidade. E amados, Ló, ele vai demorar muito naqueles dias para sair. Mas você não pode demorar. Você não pode demorar. Porque Ló, ele demorou, e por causa da demora dele, consequências terríveis vão acontecer. Mas Ló, uma coisa que fica muito clara na palavra de Deus, que Ló, ele errou muito. Ele errou demais. Pensa bem, o homem andar por vista e não por fé, pela fé que ele tem em Deus, ele que tem experiência por Deus, agora ele olha de acordo com a sua vontade própria. Meu irmão, você não tem mais vontade própria. Diga para quem está do outro lado, você não tem mais vontade própria. Se você tem ainda, é porque você não entregou a vida para Jesus ainda. Porque quando você entrega, a minha vontade é fazer a vontade dele. O que eu quero não é me agradar, é agradar a ele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas Ló, ele teve esses erros, teve essa lerdeza espiritual, mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que Ló, ele vai ser um homem justo. Pastor, não tem como esse homem ser um homem justo. Tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela diz isso. E se a palavra do Senhor, ela não tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo, talvez você poderia dizer assim, é mentira. E eu também. Mas você crê que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, eu vou te mostrar por que Ló,
ele é justo. Diz aqui 2 Pedro, o Espírito Santo de Deus vai inspirar o apóstolo Pedro a escrever. E diz aqui, 2 Pedro, capítulo de número 2, no versículo de número 6. Assim que você encontrar, diga aleluia. Diz a palavra do Senhor o seguinte, olha. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, Deus ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e todos aqueles que estavam ali dentro, para servir de exemplo para quem vive impiamente, que Deus, ele destrói. Ele, quando ele vai fazer o juízo dele, pessoas morrem mesmo. Pessoas vão morrer. Só que o servo de Deus, ele não pode ter medo da morte. Servo de Deus, você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, você não pode ter medo da morte. Porque nós, segundo a palavra de Deus, que estamos em Cristo, a morte é um prêmio que te leva para perto de Deus. E se não for o tempo de Deus na nossa vida, pode acontecer tudo à nossa volta que não virá. A palavra do Senhor diz que nós somos o povo que ainda que esteja morto, viverá. Então, nós não podemos ter esse tipo de medo. Temos que ter a prudência. Mas medo, jamais. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, não. Ele deu espírito de ousadia. Amém? Diz aqui no versículo de número 7, que Deus ele vai destruir aquelas cidades. E diz aqui, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Pensa bem, o que justificou a Ló? Foi que ele ficou ali em Sodoma, não sei quanto tempo. Vamos imaginar que ele ficou ali 20 anos, porque as filhas dele já iam se casar. Mas foi 20 anos morando dentro de Sodoma, mas ele não virou sodomita. Vendo o pecado e aquilo queimando no coração dele que era errado, e ele não se corrompeu. Ele viveu em Sodoma, era cidadão de Sodoma, mas ele não virou sodomita. Tem gente que fala, o lugar que eu moro, ele é propício para isso, se você quiser. O lugar que eu moro é propício, todo mundo vira traficante, quem quer? Porque ele vai viver em Sodoma e ele não vira sodomita. E doía em Ló, porque ele via aqueles homens ali um com o outro, e ele falava, não faz isso não, senhor. E dói, amados. Às vezes você passa perto de bares e a pessoa já está caindo de bêbada. Às vezes até seu vizinho que você conhece, fala, poxa, o cara é pai de família, passa a maior luta todo mês e está ali bêbado. Dói na gente. Igual nós quando passamos pelo mundo, mas nós não somos desse mundo, mas dói na gente. Ló, ele vai viver uma vida enfadada de ver o pecado das outras pessoas, mas ele não se corrompe. E isso, amados, é obra de justiça. No tempo de Ló, não tem Jesus Cristo morto na cruz, não. Ele tem que lutar contra o pecado e vencê-lo. E Ló, ele vai ficar anos ali e não se corrompe. E isso para Deus é uma obra de justiça. Tem literaturas que, por exemplo, falam dos monges lá do Tibete, homens que se separaram tanto da sociedade,
que foram morar em montanhas, cavavam a montanha e moravam ali dentro. Homens que pegavam uma pedra e, para ter domínio do próprio corpo, ficavam segurando uma pedra para o alto 1 ano, até o braço ficar duro, mas para o corpo não dominar o espírito deles. Aí eles ali naquelas cavernas tinham pessoas que ficavam com as mãos erguidas por anos, para ter domínio do próprio corpo, e crendo que aquilo era ser santo. Mas ser santo perante Deus é você viver numa sociedade corrupta e mesmo assim não querer se corromper. É você ver as coisas erradas e não querer participar daquilo. Tem pessoas que se arrependem amargamente de decisões erradas que tomaram. Igual a pessoa ela tem um comérciozinho e aí de repente está ali, o comércio está uma bênção, é conhecida por todo mundo, é o Tião da padaria. Aí quando assusta, ô Tião, por que você não candidata para prefeito da cidade? Eu acho que é uma boa, o salário é bom, não é? É. Aí chega o Tião da padaria, que tinha padaria abençoada. Aí ele está vendo aquele monte de roubalheira, ele fala, poxa, por que eu fui largar minha padaria? Por que eu não orei antes? Por que eu não pensei nisso antes? É você vai andar no meio de uma sociedade corrupta e não se corromper. Por isso que Ló, ele é tido como um homem justificado, um homem justo por Deus. Aqui, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ele não se corrompeu. Ele não deixou aquela cidade mudar a vida dele. Aquilo que ele pensava, aquilo que ele acreditava. Você, meu irmão, não sei como que você tem andado. Se você tem sido influenciado, se você já está começando a voltar a fazer coisas erradas, a voltar a fazer aquilo que desagrada a Deus, você tem que olhar muito bem para isso. Porque a palavra do Senhor ela diz aqui que Davi, ele errou muito, igual Ló errou. Mas diz no Salmo de número 119, que Davi, ele é um homem que tem uma vida considerável perante o Senhor. Ele que é tido como um homem segundo o coração de Deus. Diz aqui no Salmo de número 119, no versículo de número 136, diz a palavra do Senhor o seguinte, olha, Salmo de número 119, versículo 136, olha o que ele vai dizer aqui. Rios de águas, correm dos meus olhos. Ou seja, ele está chorando, porque não guardam a tua lei. Senhor, eu choro todo dia, porque as pessoas não confiam em ti, não guardam a tua lei. Eu choro todo dia porque a minha família não guarda a tua lei. Talvez você tenha chorado também. Pastor, eu choro todo dia porque eu falo com os meus filhos, eu falo com a minha esposa, eu falo com o meu marido, mas eles não conseguem guardar a tua palavra. Até vem uma vez ou outra, mas depois somem. Diz aqui, no mesmo Salmo de número 119, no versículo de número 158, olha o que diz a palavra do Senhor. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Ele está se sentindo afligido, porque a palavra não entra no coração de muita gente. Não entra no coração de muitas pessoas, e isso faz com que ele se aflija, porque se as pessoas soubessem o que espera elas depois que não tiver mais tempo, as pessoas não brincariam tanto com Deus. Davi, ele é um homem que sofre ao ver o pecado no meio do povo. E não só Davi,
diz aqui também, em Romanos capítulo de número 9. Romanos capítulo de número 9. Já estou encerrando. A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui o seguinte. Romanos capítulo de número 9. O apóstolo Paulo, que é um cidadão romano, ele que é de nacionalidade romana, diz a palavra do Senhor aqui, em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 1, vamos ler até o versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, amados. Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está dizendo, eu poderia deixar Cristo para andar da maneira que os meus irmãos de nacionalidade querem. Mas eu preferi me separar dos meus irmãos e andar com Cristo. Eu preferi isso. Mas dói no apóstolo Paulo, porque ele sabe que os irmãos dele estão todos errados, amados. E uma coisa, que Ló ele vai ser afligido, e você precisa entender, porque eu vou ser muito franco com você, é que muita gente, muitos da sua família, não vão ver a glória de Deus. Não vão. Eu sei que é o teu desejo, é o meu desejo também, mas se você quer ver a glória de Deus, você precisa já se acostumar com essa ideia. Porque pessoas da tua família não querem Deus. Tem pessoas me assistindo aí agora que estão forçados a ficar aí na sala. Obrigados. Porque na vontade deles é estar vendo outra coisa. Muitos das nossas famílias não vão ver Jesus ele recolher a igreja deles. Você já tem que começar a pensar, sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor que os anjos eles vão colocar Ló e a família dele fora da cidade e fala: sai daqui, não volta para trás não. Não olha nem para trás não, porque nessa cidade não tem nada que presta. Aí a mulher de Ló, ela vai e olha para trás. E diz a palavra do Senhor que ela foi transformada em uma estátua de sal. Porque ela ficou olhando para trás, porque talvez amava muito aquela cidade. E tem muita gente que a gente quer que anda com Deus, mas ama um forrozinho ainda, ama um pagodinho, uma caipirinha. Vão ficar para trás, amados. Muitas igrejas, muita gente vai ficar para trás. Muitos pregadores da palavra vão ficar para trás. Muitos obreiros que fazem a obra vão ficar para trás. Vão ficar. A pessoa ela tem que ter esse entendimento. E dói. Porque você começa igual Ló, caminhando com 4. Aí de repente tem só 3. Só 3. Porque um ficou para trás. E você nem pode nem olhar para trás para ver quem que ficou. Muitos vão ficar para trás. Mas o que eu quero que você compreenda nessa noite? Que eu não sei como que você está. A maneira que você tem andado. A maneira que você tem vivido. Talvez você pode ter errado muito até o dia de hoje.
mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você viver uma transformação na tua vida. Ainda dá tempo. Você pode ter errado como Ló errou, como Davi errou, como o apóstolo Paulo errou. Mas a Deus agradou salvá-los. Assim como nessa noite, o Espírito Santo, ele te trouxe aqui, ele está levando essa palavra dentro da tua casa. E você não pode ser como Ló, que ficou naquela lerdeza e simplesmente não tomou uma decisão rápida. Tome essa decisão hoje. Se você está errado com Deus, amados, porque vai ter um dia que você vai chegar aqui, Deus queira que não, mas vão ter pessoas que vão vir aqui ou em outras igrejas procurar a Deus e não vai ter nem quem pregue. Sabe por quê? Porque vai ter quem lê, mas Espírito Santo não vai ter mais. Ouça o que o Espírito te fala hoje. Seja santo como teu Deus é santo. Se arrependa dos seus maus caminhos e viva diante de Deus, porque Ele pode te salvar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então fica de pé, aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vou pedir para você ficar no teu lugar. Põe a mão na altura do teu coração. E é com você que Deus ele fala, meu irmão. É contigo. É contigo, minha irmã. Pastor, eu tenho andado desse jeito. Eu tenho andado dessa forma. Eu tenho andado de qualquer maneira. Mas hoje, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero viver uma vida diferente. Eu estou voltando para Sodoma. Eu estou voltando a fazer coisas que eu não devia, eu não estou me reconhecendo mais. Eu estou tendo pensamentos que eu não tinha. Eu voltei a querer me matar, eu voltei a querer me cortar. Não sei o que eu faço mais. Não sei. Corre, meu. Não olha mais para trás, não. Mas corre para Cristo. Corre para Jesus. Você que tem chorado sem motivo. Você que está aí ouvindo. Pecado no começo, ele é doce, mas depois ele amarga. A tristeza, ela vem. A tristeza, ela é muito grande. Mas hoje Deus, Ele quer que você acorde. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Você precisa hoje viver uma vida diferente. Pastor, eu tenho voltado a fazer falcatruas, cambalachos. Quando Deus, Ele faz juízo na terra, Ele não destrói o justo com o injusto, não. Mas aqueles que são justos, Ele tira e destrói a terra. Como que você está hoje? Só tem um jeito de ser justificado.
Pastor, eu não estou fazendo nem o que Ló fez. Porque Ló, ele viveu na terra e não se corrompeu com ela, mas eu estou me corrompendo. Só tem um jeito, entrega a vida para Jesus. É Ele que com o seu sangue nos justifica. Ele veio, viveu na terra, não se corrompeu, mesmo não tendo se corrompido, morreu por nós e voltou ao céu. Ele nos justifica. Ele. Pastor, eu me afastei da presença de Deus. Meu irmão, volta rápido. Volta rápido, não é hora de ficar procurando, não é hora de ficar andando de um lado para o outro, não. É hora de voltar para Deus. É hora. Pastor, eu já estou voltando a ouvir sertanejo já. Mas não tem nada a ver, não. Para enquanto é tempo. Para enquanto é tempo. Porque a palavra do Senhor, ela diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está respirando? Então é para louvar a Deus. É para louvar ao Senhor, não é para fazer isso. Pastor, os meus olhos já estão me mostrando outras coisas. Eu preciso de mudar. É só Jesus que pode. Por isso eu quero fazer um convite para você que está aqui na casa de Deus, quer entregar a vida para Jesus, você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer se fortalecer na presença de Deus, você vai fazer o seguinte: sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem colocar a vida no altar, na presença de Deus, vem aqui hoje diante do altar de Deus. Pastor, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso de socorro hoje. Eu preciso de Deus na minha vida. É somente Ele, amados. É somente Ele. Pastor, eu não posso voltar para trás do jeito que eu estou voltando, não. Eu não estou orando, eu não estou jejuando, eu não estou buscando, eu não estou congregando e estou achando que estou salvo. Não está, não? Vem para a presença de Deus. Não é hora de ficar andando de um lado para o outro, não. É hora de olhar para o céu. Você que está em casa, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha aí. Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Se ajoelha também. Eu vou me ajoelhar aqui. Mas você que quer se fortalecer na presença de Deus, se ajoelha aí na tua casa. Você que está de pé aqui na igreja, estenda suas mãos em direção ao altar. Você que está aqui diante do altar, põe a mão direita na altura do teu coração. Sabe a decisão, viu? Jesus, ele está voltando. Vai ter dia que não vai ter mais tempo. Valorize esse dia. Valorize. E saindo daqui, não olha mais para trás. Porque não importa como você veio. O que importa é como você vai sair daqui. Põe a mão na altura do teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a minha vida eu coloco em tuas mãos. Meu Deus amado, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu reconheço que preciso ter mais atenção na minha vida com o Senhor. Retire de mim
todo fardo, todo cansaço, tudo que não é teu na minha vida, pois eu quero ser transformado e salvo pelo Senhor. Pai bendito, me mantenha firmada na tua presença, com o meu nome escrito no livro da vida, até o último dia da minha vida, em nome de Jesus, pois Ele é o meu Salvador para todo sempre. Deixa que eu vou orar por você agora. Grandioso Deus e Pai, meu Deus, a tua palavra ela diz que por 6 vezes o Senhor, o justo cairá e o Senhor o levantará. E meu Deus, as lutas são grandes, dificuldades são grandes, mas o Senhor não muda, Pai. O Senhor continua tendo compaixão do teu povo. Então, meu Deus, que nessa noite, essa pessoa que hoje se prostra perante o Senhor, que ela venha ter, meu Deus, o teu Espírito a guiando, a fortalecendo, ajudando nas fraquezas, porque nós estamos no mundo, mas não somos dele, nós somos do Senhor. Então derrame sobre nós o teu Espírito, Pai, para que nós venhamos, meu Deus, vencer os ataques do inimigo, as propostas do maligno, as oferendas de Satanás para destruir a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. Meu Deus, nós não aceitamos isso mais. Então, meu Deus, toma as nossas vidas, a vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai, no nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.